Livro para a semana que vem. Já começaram a leitura? Oi, Maria Lúcia, dei uma atrasadinha, mas... Oi, estou aqui, tá? Natália, bom dia. Bom dia. Gente, vocês já começaram a leitura? É semana que vem, tá? É outra coisa, para quem se interessar, eu deixei lá na MC Cópias. Eles estão funcionando, acho que está entrando 1, 2 por vez, sei lá, mas tá lá, tá? Se você ligar, encomendar, depois você passa lá e busca. Acho que eles fazem isso Ô, também. Maria Lúcia, mas provavelmente a partir de daqui a pouco já não vai estar abrindo É, mais, não. 10 horas, né, a live. Já não vai É poder mesmo. difícil. Porém mesmo. Mas tá lá. Eu não avisei vocês porque eu mandei, na verdade, tem 3 dias já. Só que é porque nós agora estamos encontrando só na quinta, né? Mas o livro tá lá. Se alguém se interessar, às vezes você liga lá correndo agora mesmo, né? Porque nem abriu ainda. E sei lá o que faz, porque tem esse problema mesmo. Gente, vamos lá. Mas eles estão funcionando agora? Estavam, só que vai ter um pronunciamento do prefeito às 10 horas. Então, eu não sei qual será esse posicionamento, né? Porque agora quem está tomando frente é o governador, né? A partir de ontem. Então, Não tem agora... muito o que ele fazer, senão ele vai ganhar uma multa. Não, ele não Tem tem como ele interferir livre-arbítrio mais, né? Depois que o governador tomou conta, aí o prefeito, que antes os prefeitos poderiam escolher, agora ele não tem livre-arbítrio mais. Nós estamos na zona roxa. Criar a zona roxa porque é mais que a vermelha, né? Então, é mais do que a vermelha. Então, aí aqui, achei que era Patrocínio Patos super do Uberlândia agora é o governador quem decide. Tá um pouquinho Na difícil. Serra também? Na Serra também? A Vai ter região umas toda 14 aqui, cidades. É a região toda. Tudo Tem as aqui. cidades, né? Romaria, é Alto verdade. Paranaíba, Triângulo, tudo. Tudo. É. Fiquem em casa, se cuidem. Eu tô só abrindo o livro aqui. Que o negócio tá... Módulo 1. Uai, que legal, não tem. Que divertido. B1. Não tem. Gente, o que vocês estão achando do livro? Ele é muito bom, né? Eu gostei bastante dessa história. Nossa, que propósito, porque eu tava lendo o seu. O começo é bem pesado, né? Aí eu fui e li da Graziella, minha cabeça deu um nó. Gabriela, eu não consegui entender, você se cortou na internet. Eu comecei lendo o seu e agora eu passei pro da Graziella. Você passou para qual? Eu Eu passei fiz que pro da nem a Graziella. Nath. Eu tava lendo o seu, aí eu fui ler o da Graziella, que eu achei a escrita mais fácil. Nossa, minha cabeça deu um nó. O da Graziella é melhor que o meu. Ele é mais correto, né? Ele é mais ele é o de acordo com o livro original da Graziella é mais correto, que são cartas a Deus. Parece que quando lê aquele que eu mandei, não dá para entender o sentido da a ideia mesmo, porque não é um diálogo, né? Ela não está conversando presencialmente, ela está contando a Deus o que aconteceu. Mas É a linguagem certa é qual? A do seu ou da Graziella? Tudo da Graziella é o correto. Nossa senhora, tem umas palavras lá que eu fico, quê? O próprio nome, né? A Sugary já chegou na história de vocês? Há muito tempo. Já? Eu não sei onde você tá na história. Ela já chegou? Ô, Maria Lúcia, Oi. como eu já li uma vez, né, agora eu tô lendo de novo, aí a gente consegue pegar muito mais, tipo, cada momento do negócio, na hora que ela começa a falar da Né? mulher, aí começa a entender bem mais fácil. Maria Lúcia, eu tô na parte que a Celi tá lendo as cartas que a irmã dela fez. Ela já... Não, você tá quase acabando. Tô.
Tô nessa Você parte. já passou da metade, você já descobriu que a irmã não morreu, né? Você vai descobrir agora da irmã, né? É a parte menos boa do que eu achei. As cartas das irmãs. Eu gostava mais das cartas para Deus. Aí depois ela escreve a carta, porque ela tá lendo as cartas. Depois ela vai escrever para a irmã. Quando ela escreve para a irmã, volta a ser bom. Eu acho, né? Eu achei a menos boa. Gente, eu estava pesquisando é outro assunto, mas que às vezes eu achei muito legal e não consegui terminar de ler, foi agora de manhã. Estava pesquisando um material e achei um site que está assim, 10 mulheres, 10 olhares para Capitu. 120 anos depois da divulgação da obra, 10 mulheres atuais, artista plástica, autora, 10 mulheres desenham o seu olhar para Capitu. Aí, né, tem a citação e elas respondem as mesmas perguntas, são só 2 perguntas, quer ver? Achei muito legal, eu deixei até o site aqui para mim, para eu ler depois. Ela sempre pergunta assim, qual a coisa mais impressionante que os olhos de Capitu viram nesses 120 anos? E quem seria Capitu hoje em dia? Então, essas 10 mulheres atuais respondem a essas 2 perguntas que foram feitas a elas, e elas transmitem, passam uma imagem de acordo com a sua profissão, né? Um que é designer, o outro que é fotógrafa, passam essa imagem. Eu estou achando super legal essa questão de analisar quem seria Capitu atualmente. Não daria tanta importância, né, a meu ver. Vamos lá, então. Vou compartilhar o livro, página 57, por favor. Vitória, você gostou do livro? Gostei. Você já acabou? Não, ainda não cheguei na metade ainda do livro. Nossa, eu gosto muito desse livro. Peraí, começar de novo. Não gostou. Qual que é a página? 57. Exercícios de aprendizagem. Isso. Acho que agora eu dei. Eu vou enviar. Eu preciso de uma ajuda de vocês. Alguém pode, por favor, entrar no meu Bernoulli agora? Eu criei uma pasta chamada Atividades Complementares de Literatura. Encontra essa pasta lá para mim. Vocês têm uma abinha chamada Literatura? Eu não sei como que aparece para vocês. Porque para mim tem português e tem literatura. Só que essa aba de literatura não existe livro de literatura, ele fica dentro do português. E para vocês está aparecendo onde essa pastinha que eu criei? Como que chama? Chama Atividades Complementares de Literatura. Tá na pasta da língua portuguesa, não. Mas é até falando que nenhum recurso foi encontrado. Não tem nada aqui. Não, eu não coloquei nada mesmo, não, porque eu não sabia onde que a pasta ia parar. Vocês estão vendo ela, então? Ela está em língua portuguesa. No meu celular Língua tem portuguesa. separado literatura aqui. Pois é, para mim está aparecendo separado literatura. Só que o Não. livro, esse livro nosso, ele está em português. A pasta que eu criei para vocês aparece em literatura ou aparece em português? Língua portuguesa. A pasta de atividades complementares, o meu aparece no celular, aparece em literatura aqui, ó. No meu também. Aí, Eu tô pelo computador. Deixa eu entrar pelo No meu notebook tá literatura também. Então. vocês têm uma pasta chamada literatura? Não, então tá. Eu não tenho, Então, não. eu vou colocar... Eu não coloquei arquivo porque eu não sabia se essa pasta ia dar certo. Porque no começo... Oi, Iago, bom dia. No começo do ano, eu não tinha acesso nem a esse livro, porque eu estava vinculada à literatura e não existe o livro de literatura. Então, agora que eu fui vinculada a português, que ele aparece para mim. Então, eu vou colocar o slide que nós trabalhamos sobre a introdução da leitura, coerência, e hoje nós vamos começar a linguagem literária e vamos passar para figuras de linguagem, tá?
Na literatura, ok, Bianca. Então, Bianca hoje está sem áudio? Vamos lá. Tô no mural, eu sei que eu tô só acabando de comer aqui, vou ligar. Gente, mas que café da manhã gigante. Desde 7 horas ela tá falando que tá só acabando de comer. Você tá almoçando ou tomando A café? refeição mais importante do dia. É mesmo. Ai, delícia, adoro tomar café. Vamos lá. Maria Lúcia, a almoço. frente B é Oi. toda sua? Hã? A frente B é toda sua? Não, só esse capítulo é minha. O outro Para da construir Bárbara? tese já é redação, né? Ah, Nossa, tá tá bom. uma bagunça. Eu fui olhar esse livro. eu não consegui A achar minha é a essa frente parte. D é toda minha, a D, que é toda de literatura, e a B geralmente é o primeiro capítulo, mas se não me engano tem um livro que é o segundo. Aí eu e a Bárbara fazemos essa divisão sempre que o livro chega. Então, esse é meu. Eu fazendo esse exercício, eu acabei a frente B. Aí eu vou passar agora para a frente D. Vamos lá, gente. Exercício de aprendizagem, página 57. Nós vamos fazer alguns exercícios para desenvolver essa questão da leitura, da coerência, do sentido do texto, da relação entre linguagem verbal e não verbal, do texto multissemiótico, tá? Então, nós vamos fechar isso aqui, porque isso aqui é um conteúdo, é um aprendizado não apenas para a literatura, né? E sim, como um todo. Ah, só um parêntese aqui, Natália. Ontem, não sei se você viu no Instagram, você e mais uma só que acertaram, que é Cheguei a Casa. Ah, viu? 2 pessoas. Era da casa? É. Ô, Maria Lúcia, Que é eu isso, na gente? calcinha, eu Eu sou comecei a rir na hora inteligente. que você postou Que é aqui. casa? O que é isso? Felipe, não entendi. Aqui da calcinha lá, na hora que eu vi, eu comecei a rir. Gente, aquele lá foi Aquele da divertidíssimo, eu adorei também. Então, vamos lá, O que vocês gente. estão falando, gente? É porque a Maria Lúcia posta umas enquetes no Uai, Instagram você não dela segue a blogueira, De não? língua portuguesa. concordância verbal, concordância nominal. Teve uma vez que eu fui passar os stories, votei sem querer. Depois que eu fui ver que eu ainda votei errado. Nem foi votar sem Nossa, querer, Giovana, eu não. vou te contar. O que eu mais recebo no particular, botei sem querer errado. Não, mas Não, mas eu eu faço foi isso semana direto. passada, sem querer. Eu faço isso direto, Sain. Eu vejo todos, mas eu nunca voto, porque eu sei que a Maria Lúcia fica olhando um por um, conheço, e depois Ai, eu que erro, ela vai perigo, ficar fiz nada, falando. Felipe. Eu só sei olhei se eu acertei quem ali. acertou, porque foram 2 pessoas. E a Natália foi mais tarde. Então, só tinha uma. E eu falei, gente do céu, me deu vergonha. Falei, nossa, que vergonha de falar isso, que ninguém acertou. Ai, gente, vocês falando de enquete, a única coisa que eu tô com saudade aqui é de comer o salgado do Edinho. Delícia. Frito na hora, quentinho. Vamos lá, vamos estudar, que a gente tem muito. Nós Nossa, eu temos hoje, passei eu a acho que semana inteira com 23 vontade figuras de de comer linguagem, salgado parece? Eu sei que tem uma infinidade de figuras de linguagem hoje. Bora. Vamos lá, começa a leitura para nós. Leia o texto a seguir para responder a questão 4. Posso ler? Pode. Spine poetry, ou poesia de lombada, é a arte, pelo menos no sentido travesso da palavra, de empilhar livros de tal forma que os títulos formem um todo inteligível. O país do carnaval, toda terça-feira, o amor acaba. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, cidade de Deus, inferno, asfalto selvagem, onde estivesse de noite, no shopping. Depois que acabou, abraçado ao meu rancor, um beijo de Colombina. Então, vamos lá. Questão 4. Se couber, Leia. vocês respondem aí no cantinho, tá? Quer que eu leia? Pode sim. Sobre o poema produzido por Sérgio Rodrigues, é correto afirmar que: letra A. As palavras foram dispostas de forma aleatória, visando a construção de um texto coerente. Peraí, Letra B. a ideia desse texto seria coerência? Não. Não, né? Seria a ideia construir um sentido de forma generalizada, não uma coerência. O que é a coerência de um texto? O que é um texto coerente? Quando ele faz sentido, né? Quando ele tem sentido, né? Quando ele tem uma relação entre as palavras. Deixa eu ver um negócio aqui. Coesão que é só o sentido, né? E coerência é a ligação da... Coerência é a relação entre as palavras, isso. Coesão é a costura, né? A coerência é a relação que vai transmitir um sentido.
B. O texto apresenta coerência, no entanto, não possui coesão. E aí? Ele não tem sentido. Ele não tem um sentido concreto. Ele não tem uma coerência. Então, eu não posso falar que o texto apresenta coerência. Letra C. A coesão é estabelecida através dos nexos oracionais. Nexos oracionais. Cidade de Deus, por exemplo, não é uma oração. Então, eu não tenho oração. Inferno, por exemplo, não é oração. No shopping, não é uma oração. Então, eu não tenho aspectos oracionais aí. Lembrando que oração é aquela frase constituída em torno de um verbo, tá? Então, se eu não tenho verbo, eu não tenho um nexo oracional aí, uma relação oracional. E letra D? O poema possui coerência e coesão, as quais são obtidas através da semântica das palavras. Aí, a partir do momento que é semântica? É o sentido das palavras. Aí vai entrar muito mais literatura do que linguagem denotativa em si. Quando eu uso o sentido das palavras, quando eu avalio as palavras no seu sentido amplo, no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado, na literariedade, esse assunto nós vamos retomar isso hoje, né? A introdução da literatura, o que é literatura. Aí eu consigo compreender o texto. O país do carnaval, toda terça-feira o amor acaba. Se você relacionar, o carnaval é numa terça-feira. Então, uma frase faz relação com a outra. Toda terça-feira o amor acaba. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade de Deus, entra como aposto cidade de Deus, que é o inferno, possui um asfalto selvagem. Quando você relaciona, quando você interliga o valor literário das palavras, o sentido, a relação do texto em conjunto, aí sim nós temos coerência e coesão. Você consegue compreender a partir da sua leitura de mundo. Lembra daqueles aspectos que nós estudamos da pré-leitura? A leitura de mundo, a compreensão do texto, a decodificação das palavras. Aquilo ali a gente consegue compreender. Se você souber que o Brasil é chamado de país do carnaval, se você souber que no Rio de Janeiro é chamada Cidade de Deus, se você souber que na terça-feira é a data do carnaval, aí você consegue uma coerência e uma coesão do texto como um todo, em conjunto, não separadamente. Ok? Então, número 4, letra D. Texto das 5. Mais velho, poucos amigos? Esse texto é interessante. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Eu posso. Então vamos, Bianca. Mais velho, poucos amigos? Um curioso estudo divulgado na última semana mostrou que a redução do número de amigos com a idade tão comum entre os humanos pode não ser exclusivo da nossa espécie. Aparentemente, macacos também passariam por processo semelhante em suas redes de contatos sociais, o que poderia sugerir um caráter evolutivo desse fenômeno. No trabalho desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa com Primatas em Göttingen, Alemanha, se identificou uma redução de grooming, tempo dedicado ao cuidado com outros indivíduos, como limpar o pelo e catar piolhos, entre os macacos mais velhos da espécie Macacus sylvanus. Além disso, eles praticavam grooming em número menor de amigos ou parentes. Fazer grooming está para os macacos mais ou menos como o papo para nós. Da mesma forma que o carinho humano, ele parece provocar a liberação de endorfinas. Geram-se dessa forma sensações de bem-estar, tanto em homens como em outros animais. Na pesquisa publicada pelo periódico New Science, sei lá, gente, não sei falar inglês, né? Os cientistas perceberam que macacos de 25 anos tiveram uma redução de até 30% de grooming quando comparados com adultos de 5 anos. Se esse fenômeno acontece em outros primatas, ele também pode ter chegado a nós ao longo do caminho de formação da nossa espécie. Se chegou, qual teria sido a vantagem evolutiva? Durante muito tempo, se especulou que esse encolhimento social em humanos seria, na verdade, resultado de um processo de envelhecimento,
em que depressão, morte de amigos, limitações físicas, vergonha da aparência e menos dinheiro poderiam limitar as novas conexões. Mas, pesquisando os idosos, se percebeu que ter menos amigos era muito mais uma escolha pessoal do que uma consequência do envelhecer. Uma linha de investigação explica que essa redução dos amigos seria, na verdade, uma seleção dos mais velhos de como usar melhor o tempo. Mas outros especialistas defendem a ideia de que os mais velhos teriam menos recursos e defesas para lidar com estresse e ameaças, e assim escolheriam com mais cautela as pessoas com que se sentem mais seguros, os amigos, para passar seu tempo. Interessante, né? Eu gostei desse texto também. Questão de quanto mais velho, menos amigos. Não é menos amigos, a gente fica mais seletivo. Vamos lá, questão 5. Bora. Alguém vai ler para nós? Laura? Leio. Então vamos. Para garantir a unidade e a coerência, todo o texto deve seguir uma determinada ordem de apresentação das ideias. Ao desenvolver o processo argumentativo, o texto apresentado, depois de informar que a redução do número de amigos pode ser fruto de uma escolha pessoal do idoso, afirma que... É para ler as alternativas? Vamos falar de cada uma delas rapidinho? A depressão, as limitações físicas, a vergonha da aparência são alguns fatores que podem afetar pessoas idosas. Então, espera aí. Depressão, limitações físicas, a vergonha da aparência podem afetar pessoas idosas. Olha só. Pesquisadores idosos perceberam que ter menos amigos era uma escolha pessoal do que uma consequência de envelhecer. Morte de amigos, limitações físicas. Aqui, vamos ler esse trecho aqui. Durante muito tempo se especulou que esse encolhimento social em humanos seria, na verdade, resultado de um processo de envelhecimento. Encolhimento em que depressão, morte de amigos, limitações físicas, vergonha da aparência e menos dinheiro poderiam limitar as novas conexões. Novas conexões. Isso aqui afetam as pessoas idosas em relação... Pode ser fruto de uma escolha pessoal. Tá vendo? Ali fala que as pessoas idosas não estão prontas, entre aspas, a aceitar novas amizades. E aqui fala da escolha pessoal. Então, essa questão não está em acordo, né? Eu posso afirmar que essa aqui está errada porque, na verdade, o texto fala que a depressão, a limitação física e a vergonha de aparência são fatores que podem afetar novas conexões das pessoas idosas. Não afetam as pessoas idosas, afetam fazer novas amizades. Então, essa está errada. Letra B. O grooming entre os macacos equivale à relação de carinho e de contato entre os humanos. O que seria o grooming? Fazer grooming está para os macacos mais ou menos como o papo para nós. Da mesma forma que o carinho humano, ele parece provocar a liberação de endorfinas. Geram-se dessa forma a sensação de bem-estar, tanto em homens como em outros animais. Vamos lá. O grooming entre macacos equivale à relação de carinho e de contato entre os humanos. É só contato? Olha aqui o que está dizendo no texto. Fazer grooming está para os macacos mais ou menos como o papo para os humanos. Não é necessariamente o contato físico. É até o bater papo, né? Você saber que você tem uma pessoa lá para você conversar. Então, o que essa questão está mostrando explicitamente para nós? Nós estamos procurando, no texto, as respostas de forma explícita, né? Não tem nada implícito ainda. É nós tomarmos cuidado para não fazermos a pré-leitura extrapolando o contexto do texto. Existe esse item, de fato, né? A extrapolação. É você extrapolar o que o texto não está dizendo. É você achar que pode ser. Se aqui fala papo e você carinha, a mesma coisa, papo. Tá? Então, cuidado com essa identificação de extrapolação. Você não tem que ir além do texto, achar que uma coisa equivale à outra.
Você colocar a sua leitura de mundo, você colocar a sua interpretação, é de acordo com fatos que são considerados reais, que de fato podem ser interligados. Cuidado com a extrapolação, tá? Letra C. O homem não é o único ser vivo que sofre uma redução de amigos ao longo do seu processo de envelhecimento. Ó, o homem não é o único ser vivo que sofre uma redução de amigos. Quando fala aqui, durante muito tempo se especulou, aqui ele está falando do macaco, né? Peraí, deixa eu achar um pedaço. Mas outros especialistas defendem a ideia de que os mais velhos teriam menos recursos e defeitos. Não, isso aqui é a questão dos especialistas. Da mesma forma, o carinho humano ele parece provocar a liberação de endorfinas. Geram-se dessa forma a sensação de bem-estar, tanto em homem como em outros animais. Aqui está afirmando que o macaco também reduz? E aí, gente? No trabalho desenvolvido, uma redução de grooming entre os macacos mais velhos. Além disso, eles praticavam grooming em número menor de amigos. Olha só, tanto que essa alternativa aqui poderia nos confundir. Aqui está explícito que na Alemanha se identificou uma redução de grooming, não uma redução na quantidade de amigos. Então, os macacos começaram a praticar o grooming de forma menor, em quantidade menores. E a alternativa diz, o homem não é o único ser vivo que sofre redução de amigos. A redução do macaco não é de amigos, é a redução da prática de conversar, da prática, no caso deles, de catar piolhos lá, né? Então, aqui, o macaco, ele sofre uma redução dessa prática, e o ser humano sofre uma redução na quantidade de amigos. Letra D. Os especialistas defendem posições distintas sobre a relação entre envelhecimento e redução de amigos. Aqui, no último parágrafo, uma linha de investigação explica que essa redução de amigos seria, na verdade, uma seleção dos mais velhos de como usar melhor o tempo. Mas outros especialistas defendem a ideia de que os mais velhos teriam menos recursos e defesas para lidar com estresse e ameaças, e escolheriam com mais cautela as pessoas com quem se sentem mais seguros. Vou ler o parágrafo anterior. Durante muito tempo se especulou que esse encolhimento social em humanos seria, na verdade, resultado de um processo de envelhecimento, em que depressão, morte de amigos, limitações físicas, vergonha da aparência e menos dinheiro poderiam limitar as novas conexões. Mas, pesquisando os idosos, se percebeu que ter menos amigos era mais uma escolha pessoal do que uma consequência de envelhecer. Então, os especialistas, eles separaram, né? Uma escolha pessoal do que consequências de envelhecer. Ou seja, aqui a própria questão afirma, né? Ao desenvolver o processo argumentativo, o texto, depois de afirmar a redução de amigos, pode ser fruto de uma escolha pessoal, não do processo de envelhecer, propriamente dito. Letra D. Os especialistas defendem posições distintas sobre a relação entre envelhecimento e redução de amigos. O que vocês acham? Tá certa essa? Essa está correta. Né? Porque a relação de envelhecer é uma coisa e a redução de amigos é outra coisa. Eles têm opiniões diferentes, no entanto, eles não interligam essas duas ações, né? Exato, a letra D está mais coerente, Vinícius, isso mesmo. Gente, mas vocês perceberam que para uma pessoa que não faz uma retomada no texto, aqui, por exemplo, a letra B poderia, se você não voltar no texto, fazer a ligação, a letra C também poderia, tá? Então, o que eu peço é isso, voltem ao texto. Ninguém responde questões fazendo uma única leitura. Você faz uma leitura para conhecer o texto e depois você volta fazendo essas retomadas de acordo com a questão. Eu sempre respondo questões dessa forma.
Não se responde questão lendo, né, fazendo uma leitura rápida do texto. Número 6. Vamos tentar dar uma corridinha aí, porque no próximo horário eu quero começar a matéria. A 5 é D, então. A 5 é D. Vocês querem falar sobre a letra E? Os macacos mais velhos tiveram uma redução do tempo de grooming, segundo uma pesquisa alemã. Olha só, aqui, os macacos também passariam por um processo semelhante em suas redes e seus contatos sociais. No trabalho desenvolvido na pesquisa, se identificou redução de grooming. Meu computador tem uma linha preta. Tempo dedicado ao cuidado com os outros, entre macacos mais velhos da espécie macaco. Além disso, eles praticavam grooming em um número menor de amigos ou parentes. Praticavam grooming em um número menor, né? Não, aqui fala, se identificou uma redução de grooming como entre os macacos mais velhos da espécie macaca silvanus. Então, não generalizou o macaco, né? Especificou aqui. E a prática do grooming, o tempo que eles gastam é menor. Não é em relação a todos os macacos. Vamos lá, 6. Quem pode fazer, por favor? Vamos treinando aí a nossa interpretação de texto. Então, vai. A digital de cada um faz diferença. Venha para a biometria, cadastre suas digitais. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital? Diferença? Explique. Cada um nasce com uma biometria diferente, né? E aí, para eles conseguirem representar isso no cartaz, eles pegaram vários dedos, cada um de uma pessoa diferente, e aí cada pessoa, eles meio que tentaram representar cada pessoa diferente no cartaz para representar que a digital é diferente. Isso. Da mesma forma que nós somos diferentes, a nossa digital também é diferente, né? Então, é para mostrar essa digital e a diferença. Do mesmo jeito que o ser humano é diferente um do outro, a sua digital também é diferente. Então, nós somos diferentes, então a digital ela é específica, ela é individual, não é um processo comunitário, ela é algo específico do próprio ser humano, né? Ela é individual. Vocês vão formulando aí? Letra B. Alguém pode fazer ou a Sara continua? Vamos? Alguém pode fazer a B para nós? Se quiser, eu continuo, não tem problema. Então vai, Sara. Sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho, venha para a biometria, cadastre suas digitais, passando os verbos para a primeira pessoa do plural, fazendo as modificações necessárias. Espera aí que eu vou abrir Só um lembrete aqui. Deixa eu só lembrar uma coisinha aqui. Venha para a biometria. Que modo que está esse verbo? Indeterminado? Imperativo. Modo imperativo. Ah, tá. Tá? Modo imperativo. Como que a gente cria o modo imperativo? Nós temos o afirmativo. Aqui está no afirmativo, então vamos direto para o afirmativo, tá? Primeira coisa, segundo as pessoas, tanto do singular quanto... Ô, Senhor! Isso. Segunda pessoa, que seria tu e vós, nós vamos tirar do presente do indicativo, do modo indicativo. Então, cadê o verbo? Verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, tu vedes, eles vêm. Ok. Agora, primeira pessoa não existe. Terceira pessoa
do singular e do plural. Do singular e do plural. E primeira pessoa do plural, vocês vai dar para entender essa bagunça que eu estou fazendo aqui. Nós vamos tirar de onde? Do modo subjuntivo. Deu para entender, Subjuntivo é gente? aquele que tu... Que eu, que tu, que eles. É, isso mesmo. Tá? Que utiliza a conjunção que. Então, que eu, que tu, que eles. Aí, aqui a questão está perguntando, passando para a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é nós. Que nós... Façamos? É o verbo é vir. Venhamos. Que nós venhamos. Que nós venhamos. Então, eu vou usar esse venhamos aqui. Venhamos para a biometria. Tem que pôr Então vai ler na nós? frase de cima. É, aqui, venha para a biometria. Cadastre Nossa, sua o digital. de cada um faz E tem o diferença. verbo cadastrar também. Que nós Cadastremos. 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 Então, vai ficar, venhamos para a biometria, cadastremos nossas digitais. Tá? Essa aqui é a regrinha. Se ficou meio bagunçado, eu posso fazer de novo, do modo imperativo. Você pega o imperativo. Mas pode tirar o quê? Pode colocar só venhamos. Não, tem que tirar. Isso aqui é só para você pensar, porque o que nós, é do modo subjuntivo. Só tá É a mostrando. formação dele para o imperativo. Quer ver? Vamos fazer um rapidinho aqui. Vou compartilhar uma tela branca. Vai acabar o tempo.